Vamos ficar por dentro dos principais acontecimentos da novela Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 23 a 27 de dezembro. Sejam todos bem-vindos ao canal e desejo de coração um Feliz Natal para todos vocês e seus familiares. Que Deus abençoe a todos nós. Renata e Roberta estão juntas quando Marina e Jerônimo as veem. Marina cumprimenta Roberta e Renata pergunta se as duas já se conhecem. Então, Jerônimo responde que Marina era a ginecologista de Roberta, mas que depois não quis mais tê-la como sua paciente. Renata pergunta por quê e Marina diz para ela perguntar a Roberta. Roberta, irritada, diz que não tem por que ele dar explicações. Josefina envia uma carta anônima a Regina, pedindo metade da herança que Roberto deixou para sua filha e, em troca, diz que lhe devolverá sua filha. Mas, na verdade, Josefina está decidida a matar Gonçalo e Regina no dia do casamento deles. Honório, ainda chateado com Constança, depois da recepção de boas-vindas, diz a ela que irá para o seu apartamento, pois precisa ficar só. Roberta está com raiva e pede para que Augusto a leve de volta para a fazenda. Augusto se nega a ir com ela e lhe diz que já lhe avisou que o seu lugar é ao lado de Renata. Depois, Augusto manda Ezequiel levá-la. Carlos avisa Jerônimo que já encontraram Matilde. Marina dá a notícia a Padre Severino e ele, muito feliz, avisa a todos. Augusto vai tirar satisfações com Jerônimo. Ele diz que não permitirá que Jerônimo volte a incomodar a sua cunhada. Jerônimo responde que ela não é sua cunhada, e sim sua amante. Augusto diz para ele não falar bobagens e para não faltar com respeito a Roberta. Jerônimo fala que eles estão faltando respeito a Renata e que acredita que já é hora dela saber o tipo de ratos que são. Augusto dá um murro em Jerônimo e inicia-se uma briga entre eles, que só é interrompida com a chegada de Padre Severino, que os separa. Roberta seduz Ezequiel. Ao chegar em casa, Regina encontra a carta que Josefina lhe enviou. Regina diz a Gonçalo que Cantu tinha razão, pois o que essa mulher sempre quis foi o dinheiro de Roberto. Roberta leva Ezequiel para o seu quarto e os dois transam. Depois, ele se arrepende de ter ficado com ela e se preocupa porque Augusto acaba de chegar na fazenda. Renata diz a Augusto que ele não tinha que ter brigado com Jerônimo. Augusto então aproveita para se fazer de homem correto e diz que se partiu a cara de Jerônimo foi porque ele insinuou que ele estava com ela e ao mesmo tempo com Roberta, e diz que Jerônimo é capaz de inventar qualquer coisa para tentar separá-los. Depois, Augusto vai ao quarto de Roberta e por pouco vê Ezequiel saindo pela janela. Augusto pergunta a Roberta por que a janela está aberta e por que a sua cama está tão bagunçada. Roberta, debochada, responde que estava com calor. Depois, Augusto pergunta para quem ela disse que os dois são amantes, pois Jerônimo já sabe. Augusto, muito irritado, diz que não colocará a sua relação a perder com Renata por culpa dela e manda que Roberta volte para o México no primeiro voo na manhã seguinte. Marina recebe o prontuário médico de Roberta. Renata fala com Gonçalo e ele diz que ela já pode voltar. Ela fica muito feliz e diz que irá naquele mesmo dia. Renata avisa Augusto que irá embora e Augusto diz que irá com ela, pois tem pressa de contar aos pais dela que ela aceitou ser sua esposa. Renata pede que ele não vá e fala que ainda não se decidiu casar com ele, pois primeiro quer ter a anulação do seu casamento religioso com Jerônimo e pede que Augusto lhe dê tempo. Tempo para ela ver se o carinho que sente por ele pode se transformar em algo forte. Aí sim, se isso acontecer, então ela se casará com ele. Marina entrega a Jerônimo o prontuário médico de Roberta. Então ele comprova que Roberta estava grávida de 5 meses quando perdeu o bebê e tem a certeza que o filho era do seu irmão. Renata liga para Adriana e diz que voltará para a casa de sua tia Constança. Carlos, Matilde e Lázaro retornam para a fazenda. Gonçalo e Honório conversam. Honório diz a Gonçalo que Constança mentiu sobre ela e César, somente para machucá-lo. Gonçalo diz que não, e que Constança deixou ele pensar que ela e César tinham algo, porque no momento em que ele viu as fotos dos dois, ele logo acreditou que os dois fossem amantes, e a sua desconfiança a machucou muito. Gonçalo faz Honório ver que ainda dá tempo dele recuperar sua irmã, pois ela o ama.
Adriana pede que Matias a perdoe. Matias diz a ela que a questão não é perdoá-la, só que ele não quer que aconteça o mesmo que aconteceu entre ele e Renata. Matias diz que não quer estar com uma mulher que tenha dúvidas de que outro homem a faça mais feliz. Jerônimo conta para Carlos que o filho que Roberta esperava era do seu irmão e fala sobre a suspeita de que Josefina tenha assassinado Rafael. Jerônimo diz a Carlos que procurará Constança para pedir que ela o ajude a descobrir se a carta encontrada ao lado do corpo de Rafael foi escrita por Josefina. Renata liga para a Bonita para se despedir de Carina. Jerônimo ouve a conversa e decide procurar Renata para lhe mostrar o prontuário de Roberta. Carlos pede Matilde em casamento para Lázaro. Lázaro aceita e o chama de cunhado. Depois, Carlos mostra o anel a Matilde e pergunta se ela quer ser sua esposa. Matilde, muito feliz, diz que sim e se joga nos seus braços. Jerônimo vai até a fazenda de Augusto procurar por Roberta e Renata. Augusto diz que elas já voltaram para o México. Jerônimo não acredita e insiste em falar com Renata. Augusto então o expulsa de sua casa, apontando uma arma para ele. Do aeroporto, Roberta liga para Josefina dizendo que está indo para casa. Jerônimo encontra Renata no campo e lhe entrega o prontuário médico de Roberta. Ali ele diz que prova que o filho que Roberta esperava não era seu, e sim do seu irmão Rafael. Jerônimo diz que Roberta estava grávida de 5 meses quando perdeu o bebê. Fala também que quando ela caiu da escada já havia 2 ou 3 dias que tinha perdido o bebê e que se casou com Matias sabendo perfeitamente que não estava mais grávida. Jerônimo diz que Roberta enganou a todos eles. Depois, ele abre os olhos de Renata em relação a Josefina. Jerônimo conta que Roberta fez tudo com a ajuda da mãe. Depois de ouvir tudo, Renata pede a Jerônimo para ir com ela ao México e contar a todos o que Roberta fez. Jerônimo pergunta por que os dois fazerem isso juntos e Renata responde, porque queremos a verdade. De volta à Cruz do Amor, Renata chora. Ela sofre por saber de todo o mal que Roberta e Josefina fizeram contra ela. Renata não consegue entender por que elas a fazem tanto mal e a querem destruí-la. Jerônimo se lamenta por ter deixado Roberta e Josefina destruir a sua relação com Renata. Jerônimo chora e diz que o seu coração sempre será de Renata. Roberta chega em casa. Josefina fala sobre o seu plano e diz que ela saberá de uma verdade que ela esconde há mais de 24 anos. Josefina revela a Roberta que ela é sua única filha e que a sua irmã Renata não é sua filha. Mesmo contrariado por não ir para o México com Renata, Augusto a acompanha até o aeroporto. Roberta fica chocada com a revelação de Josefina e pergunta se Renata não é sua irmã. À sua maneira, Josefina conta a Roberta como as coisas aconteceram no passado. Ao saber que Josefina roubou Renata, Roberta diz que não pode acreditar que sua mãe foi capaz de tamanha monstruosidade. Josefina diz que tudo o que fez foi por ela, para que não ficassem na rua. Josefina fala que no testamento de Roberto estava estipulado que quando a sua filha completasse 25 anos, ela ficaria com toda a sua fortuna. Por esse motivo, ela roubou. Josefina diz que Roberta não iria ficar com nada e que isso não era justo, pois tanto Renata como ela têm os mesmos direitos. Então, Josefina fala sobre o seu plano a Roberta. Josefina quer que Roberta se passe por Renata e assim elas ficarão com toda a herança dela. Roberta fala que a mãe está louca e que agora entende porque ela sempre quis manipular a sua vida, e diz que desta vez a sua mãe não contará com ela. Josefina tenta dizer quem é a mãe de Renata, mas Roberta não permite e sai chamando a mãe de monstro. Honório faz uma surpresa para Constança. Pede desculpas por ter desconfiado dela, diz que a ama e pede para que ela volte para ele. Constança e Honório se reconciliam. Alzira leva um presente para Carina. Diz a ela que é uma maneira de lhe dizer que de verdade gosta muito dela e que ainda segue se sentindo muito mal. Carina a agradece e diz que o passado deve ser enterrado junto com Álvaro, pois ela não quer viver brava nem longe de ninguém. Depois, Alzira comenta com ela sobre o comportamento de Ezequiel e Carina diz que ficaria muito feliz se os dois se reconciliassem.
Regina diz a Gonçalo que está disposta a pagar o que for a Josi, desde que tenha sua filha de volta, e que da próxima vez que Josi entrar em contato com ela, dirá para marcarem a data para fazer o intercâmbio, como ela chama, pois se para Josi a sua filha tem preço, para ela não. Renata chega na casa de Constança. Jerônimo conversa com Marina sobre o pedido de Renata para que ele fosse ao México para juntos desmascararem Roberta. Marina o aconselha a ir e assim resolverem o que tem a resolver de uma vez por todas. Adriana aceita se encontrar com César e ele lhe diz que eles não podem negar que sentem algo um pelo outro. Então, Adriana diz a César que Matias lhe disse que enquanto ela não souber o que sente por ele, os dois não ficarão juntos. Adriana diz que está confusa e ela e César se beijam novamente. Adriana interrompe o beijo e diz a César que não ficará nem com Matias e nem com ele enquanto não estiver segura do que sente. Constança e Honório estão felizes e Honório pergunta se ela gostaria de sair em uma segunda lua de mel.